Olá, crianças, tudo direitinho com vocês? Aqui é Provívia e hoje a nossa aula será de matemática. Iremos falar de um conteúdo que se chama perímetro de uma figura geométrica. O que é um perímetro? O perímetro em uma figura geométrica plana é a medida do comprimento do seu contorno. Então, para eu calcular o perímetro desse triângulo, desse retângulo e dessa estrelinha, eu preciso calcular e somar a medida desse contorno que forma essas figuras geométricas planas. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um triângulo que tem todos os seus lados iguais, cada lado mede 4 centímetros. Então, 4 mais 4 mais 4, perímetro é igual a 12 centímetros. Aqui eu tenho um retângulo, onde tem esses dois lados iguais e esses dois lados iguais. Então, perímetro é igual a 5 mais 3 mais 3. Isso é igual a 16. Então, o perímetro dessa figura geométrica aqui é igual a 16. Aqui eu tenho apenas uma medida, mas vamos considerar que essa estrelinha tenha todos os seus lados iguais, medindo 2 centímetros. Então, para calcular o perímetro, eu vou considerar esses 2 centímetros e vou fazer 2 10 vezes, porque se a gente observar, essa estrelinha tem 10 lados. Então, 2 mais 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 2, ou 2 vezes 10, que é igual a 20. Então, o perímetro dessa estrelinha é igual a 20 centímetros, tá certo? Então, o perímetro em uma figura geométrica plana é o seu contorno, é a medida total do seu contorno. Em um triângulo, o perímetro é a soma dos 3 lados. Em um quadrilátero, que pode ser um quadrado, um retângulo, um trapézio, entre outros, o perímetro é a soma dos 4 lados. Em um pentágono, o perímetro é a soma dos 5 lados que formam esse pentágono. Em um hexágono, o perímetro é a soma dos 6 lados. E aí segue, né? Em relação aos outros polígonos. Como calcular o perímetro? Olha só, mais um exemplo aqui para vocês. Então, eu tenho uma figura geométrica plana, tá certo? Eu tenho aqui um polígono. Observem, todos os lados são retos, não tem abertura. Portanto, um polígono, uma figura geométrica plana, onde ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados. É um octógono, né? Então, para eu calcular o perímetro, eu preciso somar todos esses lados que formam esse polígono. Então, bora lá. 5 centímetros mais 3 centímetros, mais 2 centímetros, mais 3 centímetros, mais 2, mais 2, mais 2, mais 7. Isso é igual a 26 centímetros. Então, o perímetro dessa figura geométrica plana é 26 centímetros. Olha só, triângulo, onde todos os lados são diferentes. Esse aqui, o segmento AB mede 5 centímetros, o segmento AC mede 7 centímetros e o segmento de reta BC mede 8 centímetros. De que maneira fazemos o cálculo do perímetro dessa figura geométrica? Somando os seus lados. Então, temos 5 centímetros mais 7 centímetros mais 8 centímetros. Isso é igual a 20 centímetros. O perímetro, portanto, é igual a 20 centímetros. Se eu tivesse esse triângulo sem essas medidas, eu conseguiria calcular o perímetro? Sim, simplesmente utilizando uma régua, algum instrumento que pudesse medir esse triângulo, e assim você colocaria as medidas e somaria e calcularia o perímetro. Então, existe sim essa possibilidade, tá certo?
Perímetro e área. Muitas vezes há uma confusão e é necessário distinguir o que é perímetro e o que é área. Perímetro, os segmentos de reta em azul delimitam a área numa região plana qualquer, formando ângulos internos e externos, e chama-se perímetro, ou seja, o seu contorno. Então, aqui a gente tem polígonos, aqui a gente tem figuras geométricas planas, onde o perímetro de cada figura dessa é representada pelo contorno, pela soma da medida do contorno, né, que forma cada figura dessa, cada lado, a soma dos seus lados. Aqui, olha só, em azul, o perímetro, o contorno. Já a área, quando a gente fala área, a gente está falando da parte interna dessa figura geométrica. Então, quando a gente calcula o perímetro, a gente está calculando apenas o contorno. A área é o espaço interno. Olha só o conceito, a região interna em destaque que foi delimitada pelos lados desse polígono chama-se área. Então, aqui, ó, aqui é a área do triângulo, aqui é a área desse quadrilátero, né? E aqui também é a área representada por esse outro polígono. Então, assim, eu trouxe a ideia da área para vocês perceberem a diferença, tá certo? Crianças, um beijão para vocês. Até a próxima aula.